Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 20. João 20, a partir do versículo 1. João capítulo 20, versículo 1. E aí quando você encontrar, dá um glória a Deus aí bem forte. Que bênção, muitos acharam. Vamos ler? Está no telão também para você acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Só até aí. Coloque a Bíblia aí na sua cadeira, se você puder colocar a mão no seu coração. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós lemos hoje, ó Deus, um trecho da palavra que revela a tua vontade. Pai, nós lemos aqui sobre o momento mais precioso da história, a ressurreição do Senhor Jesus. E nesta noite nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quantos querem para dizer amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Meus irmãos, o tema da minha mensagem nesta noite é cheiro de morte. Cheiro de morte. Cheiro de morte. E eu creio que Deus tem algo para falar ao nosso coração, assim como Ele tem feito. Hoje de manhã fiz uma retrospectiva sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu também quero pedir permissão à igreja para fazer agora também, porque essa é uma jornada, é uma conferência, não uma conferência qualquer. Ela tem uma conexão de tema após tema, de noite após noite, de culto após culto, de dia após dia. Quinta-feira nós entendemos o que Jesus passou, e assim também na sexta, no sábado, no domingo. Então é uma jornada, e é necessário você entender tudo aquilo que Deus já liberou, já fez, e o que Ele vai fazer, porque é uma sequência de fatos. Quinta-feira nós aprendemos que Jesus estava no Getsemane, e no Getsemane Ele é pressionado por uma decisão. Ele precisava tomar uma decisão, se ele parava, se ele fugia, ou se ele continuava de acordo com o plano que Deus tinha, para poder salvar a humanidade, porque esse plano envolvia a sua morte. E a Bíblia diz que Jesus estava em angústia, por causa da decisão que ele tinha que tomar, e ele ora: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, sobretudo seja feita a tua vontade. E Jesus então toma uma decisão, porque aparentemente não há resposta do céu, há um silêncio, e ele entende que o Pai estava então o direcionando para que ele pudesse continuar, e ele continua. Mas na verdade entendemos também através da mensagem ministrada na quinta-feira pelo João, de que os céus tinham assim respondido a Jesus, porque a Bíblia diz que um anjo fortalecia naquele momento. Então ele recebe a força necessária para poder avançar e seguir rumo à crucificação. Assim também nós encontramos os nossos Getsêmanes, os lugares onde nós precisamos tomar uma decisão, sim ou não? Quem aqui já se encontrou no Getsemane, pressionado, angustiado, precisando tomar uma decisão? Então nós aprendemos sobre isso. Agora, a sexta-feira é o dia da crucificação, é o dia da entrega, é o dia na qual Jesus vai derramar até a última gota do sangue dele, para poder salvar toda a humanidade do pecado. É a mensagem mais poderosa sobre redenção que já existiu e que para sempre existirá. Quando nós olhamos para o sábado é um momento de interconexão entre a sexta e o domingo. O sábado é o dia que nada acontece. Sábado é o dia que os discípulos precisam perseverar, mas eles estão em dúvida, eles estão num momento complicado, porque o mestre morreu, e eles não sabem o que está por vir. Então é o por enquanto, é enquanto as coisas não acontecem,
E aí o pastor Flailton trouxe uma palavra muito forte: nós precisamos permanecer até que a resposta venha. E aí, quando é domingo de manhã, a resposta chega. O choro que durou uma noite, chegou o amanhecer, e o choro se converteu em alegria, porque a mensagem do domingo de manhã é a mensagem da ressurreição, é a mensagem de que Jesus não está dentro do sepulcro, como a Miriam ministrou durante o louvor. Aquelas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana e outras mulheres, elas vão em direção ao sepulcro, com seus aromas, com seus perfumes, esperando preparar o corpo de Jesus, que já estava sepultado. E ali então elas chegam, encontram a pedra removida, e com a pedra removida elas entram dentro do sepulcro, e a Bíblia diz que elas ficam perplexas, elas ficam em choque, e ali então elas entendem, através de uma mensagem do anjo, que Jesus havia ressuscitado. E a pergunta que é lançada para elas é: por que procura entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está aqui. Olha que mensagem poderosa, e nós aprendemos isso de manhã. Agora, de manhã eu apliquei que essas mulheres, elas levavam consigo perfumes, especiarias, aquilo que era para preparar o corpo de Jesus. Porque quando Jesus é sepultado, ele é sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Ele oferece para Jesus o seu lugar de morte, para que Jesus pudesse ser sepultado, como empréstimo, como oferta. Ele entrega o sepulcro. E aí, então a Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos preparam de forma rápida o corpo de Jesus. Aquelas mulheres presenciam tudo, então era necessário fazer um preparo completo, e elas levam aromas, perfumes, especiarias, para fechar o processo de embalsamar o corpo de Jesus, de finalizar aquela situação de morte, de sepultamento. Porém, quando elas chegam, elas não conseguem cumprir. Quantas vezes nós também estamos prontos para poder finalizar, sepultar aquilo que ainda não morreu, aquilo que o céu ainda diz que está vivo, aquilo que o céu já tem uma resposta contrária. Nós achamos que acabou, nós achamos que morreu, mas o céu tem uma outra resposta para dar, porque a ressurreição é a resposta do céu para a terra, dizendo que ainda não é o fim. Essa é a mensagem da manhã. Agora, nesta noite eu quero conectar com você, porque se as mulheres vão ao sepulcro, elas voltam. Quando elas voltam, elas vão chamar outros discípulos, Pedro e João. Elas vão chamar esses dois discípulos, porque elas querem contar a notícia: o sepulcro está vazio, não encontramos o mestre, a pedra tinha sido removida, e o corpo dele não estava lá, e elas vão contar a notícia. E aí então agora nós temos, de manhã, nós temos as mulheres, como ponto central da mensagem. À noite eu quero trabalhar sobre o Simão, Pedro, e também sobre João. Porque a Bíblia diz que esses homens, eles chegam no sepulcro, e o que eles vão presenciar, a mesma cena, porém agora com uma riqueza um pouco maior de detalhes, porque as mulheres de manhã, elas chegam, e elas visualizam o sepulcro vazio, elas visualizam o anjo, e o anjo vai dizer para elas: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Agora os homens vão também e visualizam o maior milagre da história. Eles visualizam também o maior milagre que a humanidade poderia vivenciar. Jesus não estava ali. Mas um detalhe interessante me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer que eles vão reparar em algo: haviam lençóis, haviam alguns panos naquele lugar, e os panos eram um sinal de que ali naquele lugar houve morte, houve sepultamento. O pano era o sinal de que ali houve um enterro. Os panos eram um sinal de que ali houve lágrimas, houve despedidas, houve sepultamento. Os panos eram o que se colocava em alguém morto, para poder então preparar o corpo, proteger o corpo, para que ele pudesse então entrar em um estado de decomposição natural. Então os panos eram enrolados, e ali o processo de preparação do corpo era feito com os panos, com as especiarias, com o perfume. Era o processo de embalsamar o corpo. Agora, espiritualmente, o que os panos querem dizer para nós? Espiritualmente, panos representam tudo aquilo que tem ligação, que tem conexão com a morte. Vocês estão comigo? Os lençóis têm conexão com a morte, porque ao olhar dentro de um sepulcro, lençóis é para dizer: houve morte aqui.
tinha um corpo aqui, houve enterro aqui, houve um momento onde alguém foi sepultado. Agora, espiritualmente, o pano também tem conexão com algo que morreu, ou algo que representa a morte, por exemplo, o pecado. Os panos, os lençóis têm conexão com o pecado, com culpas, com traumas, com vícios, com problemas, com erros, com mentalidade derrotada, com práticas velhas, com identidade quebrada. Os panos têm a ver com erros que já deveriam ter sido deixados para trás, lembranças que ainda têm um cheirinho de cova. Os panos, os lençóis vão representar isso, e aqui tem algo já para me aplicar sobre a sua vida. Jesus sai do sepulcro, mas ele não carregou consigo aquilo que pertencia à morte. Jesus, ele sai do sepulcro, ele não está lá, e ele não leva consigo aquilo que representa a morte, o luto, aquilo que fedia, aquilo que tinha cheiro de sepultamento. Ele deixou aquilo que estava conectado à morte aonde? Lá dentro do túmulo. Ele deixou ali o que era conectado com o funeral. Ele deixa ali no sepulcro aquilo que conectava com a realidade. Agora, deixa eu te dizer algo nesta noite. Quando eu meditava sobre esta palavra, o Espírito Santo trouxe para mim algo muito forte, que é um alerta para todos nós, porque tem gente na atualidade querendo viver novidade de Deus. Quem quer viver coisas novas da parte de Deus aqui diz amém. Eu quero, mas não abre mão dos panos velhos que conectam e que tem cheiro de morte. Tem gente querendo viver coisas novas, isso é bênção, mas não querem largar os lençóis que estão conectados com o sepulcro, que estão conectados com a morte. Quer vida nova, mas continua abraçado com velhos erros. Quer vida nova, quer ressurreição na sua vida, quer recomeço, mas continua se alimentando de coisas que têm cheiro de morte. Querem o poder de Deus, mas continuam preservando hábitos, ambientes, pessoas, relacionamentos que fedem, que tem cheiro de morte. Querem coisas extraordinárias de Deus, e aí Deus está falando assim, mas tem que largar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que deveria estar não na sua vida, mas dentro de um sepulcro. Mas não, querem carregar consigo as tranqueiras, as velharias, as práticas erradas, e querem arrastar consigo os panos velhos, os panos que fedem, os panos que estão mortos, que já deveriam ter ficado dentro de um sepulcro. Mas a mensagem que Pedro e João encontram dentro do sepulcro, é que eles chegam lá e não encontram um corpo, mas eles encontram agora panos. A mensagem é: Jesus ressuscitou, Ele não está lá, mas Ele fez questão de deixar uma mensagem para nós. Ele está vivo, e para esta nova vida que agora Ele estava vivendo, e permitindo a cada um de nós que nos conectamos com Ele viver também, porque Ele vence a morte, então a morte não tem mais poder sobre nós, mas Ele está mandando um recado para mim e para você, com os lençóis jogados ao chão, dizendo: aquilo que representa a morte tem que ser deixado para trás dentro do sepulcro, não pode carregar para a nova vida, não pode carregar para o novo tempo. Quer viver um tempo novo, quer viver um tempo de ressurreição, quer viver um tempo de poder, de glória, então larga o pano para trás, larga os lençóis que fedem para trás. O Espírito Santo hoje está dizendo para mim e para você: um dia Jesus nos arrancou de um sepulcro, um dia Ele nos arrancou do poder da morte. Não volte para buscar os panos que deveriam ficar lá para sempre. Não volte para buscar os lençóis. Não carregue para a nova estação que Deus tem para você os panos que só servem para a fase de morte. Porque quando nós, na situação ou no estado de pecadores, estamos mortos. O pecado é morte, o pecado é o fim. E em estado natural de pecadores, todos nós, a Bíblia diz que somos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Em estado de pecador, nós estamos como mortos, enrolados em panos, já preparados para um sepultamento eterno. Agora, quando Jesus vem e entra na nossa história, entra na nossa vida, nós somos ressuscitados.
Isso é o batismo. Aqueles que passaram pelas águas vivem esta experiência de sepultamento e de ressurreição. Quando fomos batizados ali nas águas, não é somente algo simbólico, mas é algo poderoso sobre a nossa vida. É uma aplicação de que quando nós somos mergulhados nas águas, nós estamos sepultando o nosso velho eu. Quando nós somos levantados das águas, nós estamos ressuscitando para uma nova vida com Cristo. Agora, dentro daquele tanque foi deixado algo. O pano da morte que estava sobre nós foi deixado dentro do tanque do batismo. Ou seja, todas as vezes que algum crente, algum cristão toma uma decisão por Cristo, ele está abrindo mão dos panos, dos lençóis que estavam envoltos na nossa vida, que representam morte, que diziam que nós estávamos mortos. Jesus vem e arranca tudo isso. Jesus vem e nos limpa. Jesus vem e nos lava com teu poderoso sangue e diz assim: eis que tudo se faz novo. Não tem pano, não tem cheiro de morte, mas o que tem de gente que gosta de voltar no sepulcro e pegar os paninhos de volta. Ah, meu Deus. O que tem de gente que gosta de ir lá e mexer naquilo que está podre, meus irmãos, não está escrito. Já morreu, já está sepultado. Não tem que entrar com você na nova fase, não tem que entrar com você na sua nova história, não tem que entrar com você nessa nova estação, na qual Jesus te limpou, te resgatou, te lavou. Mas por que que você está com a mãozinha lá puxando o pano que tem cheiro de podre, cheiro de morte, cheiro de sepultamento? Jesus ressuscitou, mas Ele deixa para trás tudo aquilo que tinha cheiro de morte. Agora, veja comigo, coloca no telão por gentileza, João capítulo 11, versículo de número 44, João capítulo 11, verso 44, olha o que está escrito: e o que fora defunto, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, com panos, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o. Posso traduzir isso para você em palavras mais simples? Lázaro, que estava morto e já tinha sido envolto em panos, em lenços, em lençóis, já tinha sido sepultado, 4 dias morto, podre, fedendo, morte. Jesus fala: sai para fora, Lázaro. Ressurreição chegou na vida de Lázaro. Um novo tempo, uma nova estação chega na vida de Lázaro. E o que Jesus diz? Desatai-o, arranque dele os panos, arranque dele as faixas. Jesus chama Lázaro para fora, Lázaro sai, mas ele ainda sai do sepulcro preso. Lázaro ainda sai do sepulcro preso. Lázaro sai do túmulo, mas ainda sai com os panos. Ele voltou à vida, mas ainda trazia sobre si a marca da morte, a marca do sepultamento. E isso é o retrato de muita gente ainda dentro da igreja. Esta é uma mensagem, meus irmãos, para nos alertar sobre tudo aquilo que tem cheiro de morte, que ainda te acompanha, que ainda nos acompanha. Lázaro sai do túmulo, volta à vida, um novo tempo, uma nova estação, mas as marcas do sepultamento ainda estavam nele. E é isso o retrato de muita gente na igreja. Pessoas que até vivem experiências com Jesus, já foram chamadas para fora, já ouviram a voz do mestre, já saíram do túmulo espiritual, estão ainda com faixas prendendo a sua história. Faixas na mente, faixas na alma, faixas nas emoções, faixas nos sentimentos, faixas nos hábitos, faixas na identidade, faixas nas culpas, faixas do passado, faixas que estão aprisionando a sua caminhada, impedindo elas de avançar. Estão vivas, mas ainda presas por faixas. Estão na igreja, mas ainda cheiram a fase antiga. Estão vivas, andando, mas sem a plena liberdade que Jesus pode conceder. Então, nesta noite, eu tenho uma mensagem para você. Talvez você já saiu de muita coisa, mas ainda tem faixas prendendo algumas áreas da sua vida.
Talvez tenha alguns panos que já deveriam ter sido deixados lá atrás no sepulcro, mas você ainda teima em carregá-los ainda hoje. E eu tenho uma mensagem para você, porque o Senhor está dizendo para nós: desatai as faixas, arranque as faixas. Eu estou trazendo vida e agora é necessário arrancar as faixas, é necessário limpar aquilo que fede, é necessário arrancar aquilo que está podre, é necessário arrancar aquilo que conecta não à vida, mas ao sepultamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu não chamei você para fora para viver amarrado, eu não me entreguei numa cruz e ressuscitei para que você continue preso nas amarras da morte. Eu não morri e ressuscitei para você continuar com cheiro de morte. Essa mensagem o Senhor me trouxe, eu fui muito confrontado. Enquanto eu escrevia com mãos trêmulas, porque hoje de manhã nós celebramos, mas também fomos confrontados. E eu creio que o Evangelho é exatamente isso, nos permite celebrar, mas em todo tempo nós precisamos ser confrontados, porque o amor de Deus se manifesta no confronto, o amor de Deus se manifesta na transformação de vidas, porque Jesus não pagou o preço de se entregar para poder você ter apenas uma vida bonita. Ele pagou o preço no seu lugar para te limpar, te permitir viver uma vida abençoada nesta terra, mas principalmente para que você se encontre limpo, santo, puro, para desfrutar do céu e da eternidade que Ele tem para você. Esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem da Páscoa, esta é a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição é bela porque Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele também permite essa ressurreição para cada um de nós. Mas meus irmãos, se você não decidir mudar de vida e arrancar os trapos que ainda estão sobre você, você nunca vai desfrutar da nova vida de Cristo. Você nunca vai desfrutar do que Ele plenamente tem para você. Eu posso ouvir um amém? Porque tem gente viva por fora, mas enrolada por dentro. Tem gente com aparência bela por fora, mas carregando coisa podre por dentro. Tem pano podre, aonde você talvez não consiga ver. Ali, nós estamos vendo pessoas que estão de cara com o sepulcro vazio, mas tem panos mal cheirosos lá dentro, e Jesus não os levou para a nova fase, para a nova vida. Os panos do sepultamento não eram panos normais, não era um pano branco lindo, era um pano que estava ali, meus irmãos, carregando todas as marcas dos flagelos de Jesus. Não eram panos normais, ele não tinha cheiro de amaciante, ele não tinha cheiro daquele amaciante gostoso que você gasta, de Downy floral. Era panos que carregavam o cheiro da morte, tinham cheiro das especiarias funerárias, tinha cheiro do encerramento, do velório, de um corpo preparado para ser enterrado, cheiro de morte. Não eram coisas normais. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que às vezes não estão à mostra, mas estão aqui, presas, dentro do nosso coração. E Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Tem coisas que não são pecados escancarados, mas ainda tem cheiro de morte. Eu quero trazer essa verdade para a sua vida, para que hoje, nesta noite, seja uma noite de decisão, uma noite de mudanças. Tem conversas que você tem se envolvido, que tem cheiro de morte. Tem mesas que você tem se assentado, que tem cheiro de morte. Ei, Igreja Batista Vida, tem amizades que você tem mantido, que tem cheiro de morte. Ei, Igreja Batista Vida, tem ambientes que você tem frequentado, que tem cheiro de morte. Tem lugares que você vai que tem cheiro de morte. Tem hábitos que você tem que tem também cheiro de morte. Memórias que você guarda dentro de si que tem cheiro de morte. Erros que você insiste em cometer que tem cheiro de morte. Palavras que você insiste em dizer que tem cheiro de morte. Pais que têm declarado palavras que têm cheiro de morte para os seus filhos. Maridos que têm declarado palavras que têm cheiro de morte para suas esposas.
esposas que têm declarado palavras que têm cheiro de morte para os seus maridos. Tem cheiro de morte, mas continua fazendo. Toda vez que tem gente, irmãos, toda vez que abre a boca, libera cheiro de túmulo. Você vai conversar, não, esse país não presta. Você vai conversar com ela, não, nada presta, essa vida está terrível. Vai conversar com ela, não tem jeito. Não, esse menino foi sempre assim, não tem jeito mais não. Exala aquele hálito podre de morte. Não consegue declarar uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de esperança. Tudo que fala tem cheiro de morte. Tudo que fala, e aí fala, não, eu estou orando para que Deus mude, mas quando você vai conversar com ela, tem cheiro de morte. Vai falar do casamento, meu marido não presta, no meu casamento não tem saída, cheiro de túmulo saindo das palavras. Meu filho não volta, meu filho não tem jeito, minha vida espiritual já era. Não, isso aí eu não tenho como vencer, já tentei, faz parte de mim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pastor Vilaça, que gosta desse termo, ele fala com uma síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim. Então você está dizendo que Jesus não tem poder para te transformar, não? Meu Deus, irmãos, hálito de morte, cheiro de morte, mas a ressurreição, mas esse domingo de ressurreição nos chama para um outro ambiente. Este domingo de ressurreição nos leva a um novo entendimento. Este domingo de ressurreição não nos conecta com morte, mas nos conecta com vida, com esperança, com um futuro abençoado. Eu posso ouvir um amém? Jesus não saiu perfumando o céu com cheiro de sepulcro. Jesus deixou no túmulo tudo aquilo que era conectado com morte, porque do sepulcro em diante é vida, vida eterna, é glória, é majestade, é poder. Não tem morte, não tem mais sepulcro, não tem mais odor, não tem mais nada que prende ao erro, ao passado, porque ali na cruz Ele encerrou completamente o pecado, aquilo que fedia, aquilo que era podre, aquilo que matava. Ele colocou um fim, e dali para frente tudo é novo. Não é mais morte, é vida. Então por que você insiste em viver assim sendo cristão? Se nós nos declaramos cristãos, é porque tomamos posse do que aconteceu após a cruz. Ressurreição, vida nova. Não tem espaço mais na nossa vida para pano podre, que exala cheiro de morte, meus irmãos. Não tem mais espaço para isso. Nós precisamos arrancar de uma vez por todas. Talvez você já até saiu de algum lugar podre, mas as memórias ainda estão dentro de você. Que nostalgia. Aquele tempo está dentro de você ainda. Talvez você até está aqui hoje no culto, mas a tua mente e o teu coração ainda está enrolado em panos, conectados à morte. E hoje é uma noite de decisão. Hoje é uma noite de decisão. Que decisão, pastor? Eu não vou carregar para a próxima fase, para o próximo tempo, para a próxima estação, os panos velhos que Jesus já venceu na minha vida. Não vou levar. Porque se Ele, ao entrar numa nova fase, não carregou os panos velhos, nós também não podemos carregar. Não basta sair do sepulcro, é preciso deixar os panos para trás. Olha para quem está perto de você e seja a boca de Deus na vida dessa pessoa e fala assim: não basta sair do sepulcro, tem que deixar os panos velhos para trás. Esta é a mensagem. Esta também é uma mensagem da ressurreição, da Páscoa. Porque na Páscoa, Pedro e João estão diante de panos velhos dentro de um sepulcro. Esta é uma mensagem da Páscoa. Esta é uma mensagem da ressurreição.
Para viver plenamente a ressurreição, tem que deixar o que é velho para trás. Jesus não nos ensina somente a sair, Ele também nos ensina a deixar. Porque senão Ele chamaria Lázaro para fora e estava tudo certo, já estava vivo. Mas a obra completa na vida de Lázaro não era só apenas ele sair para fora, era arrancar dele tudo aquilo que demonstrava que ele estava morto. Arranca os panos, porque qualquer um que olhar para o Lázaro, se vê os panos, vai saber, morreu. Mas se arrancar os panos, se limpar o Lázaro, todo mundo que olhar para ele vai entender, esse é aquele que um dia estava morto, mas está completamente vivo, está saudável, está bem, está exalando a glória. Por quê? Porque deixou os panos para trás. Lázaro só seria reconhecido como Lázaro vivo, se ele não tivesse nenhum pano enrolado em alguma parte do seu corpo. Somente assim. Meus irmãos, essa noite é uma noite de ruptura, de deixar para trás o pecado que te envolvia, o erro que um dia te definiu, deixar para trás a condenação que te sufocava, deixar para trás as práticas erradas que você tem hoje. Essa velha versão de você não pode voltar, tem que ser deixada para trás. Você tem que deixar para trás, sabe o que? A linguagem da derrota, porque ela fede. Você tem que deixar para trás as práticas erradas escondidas, porque fedem. E sabe qual é o problema das práticas erradas escondidas? Quando um cônjuge esconde uma prática errada, meus irmãos, as esposas uma hora começam a sentir o cheirinho, tem coisa errada aí, e aí ela começa a procurar, até que ela descobre, e aí o que só tinha cheiro de morte, agora é morte decretada, ela quer o fim do casamento. A mesma coisa as mulheres, práticas escondidas, uma hora o marido começa a sentir o cheiro de morte, cheiro de coisa errada, aí quando vai ver descobre, e o que só tinha cheiro de morte agora é a morte decretada. Filhos, você está achando que consegue esconder? Meus irmãos, quando eu era pequeno, hoje eu estou grande, né? Graças a Deus. Mas quando eu era pequeno, a minha mãe, Deus abençoe a mãe se estiver assistindo, que ela costuma assistir, mas a minha mãe, não convertida, ela tinha uma fala engraçada. Todas as vezes que a gente fazia coisa errada, eu e minha irmã, ela falava assim: olha, eu descubro tudo, e descobria mesmo, só que ela falava assim: é porque eu sou bruxa. Hoje as mães falam: porque o Espírito Santo me conta. Mas minha mãe usava outra conotação, mas enfim. Mas é porque tem coisas, filhos, que tem cheiro de morte. E tua mãe tem um faro, o teu pai tem um faro. Começa a sentir, que cheiro de morte é esse aqui em casa? Aí quando vai mexer na mochila, quando vai ver no quarto, descobre. Aí quebra a confiança, quebra aquele status de paz dentro de casa, porque aquilo que só tinha cheiro de morte, uma hora se transforma em morte decretada. Posso ouvir um amém, igreja? É com muito amor essa mensagem esta noite. É domingo de ressurreição, e você precisa viver plenamente o que a mensagem da ressurreição traz para você. Não dá para a gente olhar para um domingo de ressurreição e declarar apenas a frase bonita: Jesus vive, Jesus reina. Que lindo, é lindo, é a mensagem mais linda da história. Mas se você não tomar posse dessa frase para a tua vida, é apenas uma frase bonita. Para mudar a tua história, tem que arrancar os panos, deixar para trás. Arranca os panos velhos, arranca o que não presta, arranca o que tem cheiro de morte, para que a vida se manifeste na tua história. Tem gente travada falando: pastor, não consigo desfrutar desta glória que vocês pregam, desta glória que invade a Batista Vida. Por quê? Porque está cheio de pano velho, atrapalhando mesmo, só consegue sentir cheiro de morte. Por quê? Porque a vida está no pecado, porque a vida está no erro, não conseguiu largar. Mas hoje, nesta noite, eu vim dizer para você: arranca, arranca, aqui, irmão, arranca as faixas podres,
Porque você está carregando isso aqui, ó. Isso aqui está te prendendo. Isso aqui está te definindo. Mas o que te define não é o que você carrega. Arranca isso. E deixa Cristo te redefinir. Deixa Cristo fazer um reset aí em você. Deixa Cristo transformar você completamente. Mas para isso você tem que arrancar essa podriqueira da sua vida. Sabe o que é isso? É pecado. Isso aqui é prática errada. Isso aqui é o que te conecta à sua vida velha. Quando você estava morto, você não está morto mais, você está vivo. Um dia estávamos mortos por causa do pecado, mas Jesus arrancou de nós, como Lázaro, de dentro da sepultura, e disse para nós: agora eu vou te limpar. O sangue que eu derramei na cruz é para te purificar. E Ele arranca as faixas de nós. E aí Ele vem para cada um de nós, e Ele vem nos limpando, nos purificando, arrancando as feridas, arrancando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não proveio dEle, tudo aquilo que é fruto do pecado, fruto da queda. Ele vai limpando, Ele vai arrancando. Mas tem gente que gosta de ir lá, ó. Um dia, o bendito do pano ficou lá para trás. Aí tem gente que está vivendo a vida, Jesus está limpando, purificando, eita glória, ai que bênção. Mas um dia a pessoa vai lá, ai que saudade daquele paninho podre, vai lá e pega o pano de novo. O problema é que quando o pano volta, ele não volta para o braço, para outro lugar, ele volta para o seu pescoço. Porque a mensagem de ressurreição, ela é precedida por outra mensagem, a de que Jesus vai voltar, para buscar as pessoas que não têm mais os panos presos na sua vida. Esse pano vai te enforcar, igreja. Esse pano vai te sufocar. Esse pecado vai uma hora acabar com a tua vida. A mensagem sobre vida e morte ainda é essa. É sobre viver o pecado e sobre largar o pecado. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o único que dá vida. Ele é o único que nos concede a verdade soberana e absoluta da nossa história. Não tem outro caminho senão largar as velhas práticas, para que você seja livre de uma vez por todas. A mensagem da ressurreição é: venha viver uma nova vida com Cristo. Porque se Ele ressuscitou, você também pode ter vida, e vida em abundância. A mensagem da ressurreição ainda é: Ele vive e voltará para nos buscar. A igreja, os santos, os lavados, os redimidos, aqueles que permaneceram até o fim, aqueles que aceitaram o sacrifício dele e se deixaram ser limpos. Mas hoje, nessa noite, você precisa arrancar isso da sua vida. Hoje você precisa arrancar isso da tua história, de uma vez por todas. Tem pessoas que não avançam, porque insistem a manter na sua vida aquilo que Deus já mandou arrancar. E hoje, nessa noite, é só um reforço. Ele está te mandando arrancar de novo. Qual a tua escolha? Obedecer ou teimar mais um pouquinho?